Ô, Caio, meu pai é materialista e sociopata. Aham. Já tentou agredir minha mãe algumas vezes. A minha mãe não se divorciou por medo de ir pro inferno. Já que Deus Já odeia pensou o essa divórcio. situação, uma mulher casada com um sociopata que a agride e ela não tem coragem de deixá-lo, porque a alternativa ao sociopata agressivo, bruto, espancador é o inferno. É o inferno. Você veja como não pode existir mundo mais dantesco do que esse. Se você está apanhando, sofrendo, arrebentado, quebrado há anos, humilhado por um cara inafetivo, sociopata. Mas o que você chama de Deus, que se faz representar por aquilo que nós chamamos de religião, diz que se você escapar desse verdugo carcereiro e executor, você será jogada no inferno. Se escapar de um inferno, cai no outro. Então. Não, Eu já vive no inferno. não mas... existe alternativa para fora do inferno. Se uma vez que você entre nesse tipo de crença religiosa, você tem que ficar casado com o seu erro. Não existe redenção para o erro depois que você foi batizado. Você só pode, depois de ter sido batizado, tomado a ceia, frequentado a igreja e se tornado membro, você só pode se converter do adultério, de alguma coisa desse tipo que você tenha feito, mas se converte sem mais as mesmas oportunidades. Você já queimou, mesmo que se arrependa do ponto de vista relacional, você já queimou mais de 70% da sua capacidade, do seu capital relacional. Eles até deixam você dar uma arrependida e ficar pelas beiradas, mas acabou. Queimado 70. Queimado, no mínimo, queimado isso aí. Agora, você imagina, você está dentro desse ambiente, aonde? Se você errar, porque escolheu errado, porque disseram que para transar você tinha que casar, e você já não aguentava mais estar só e não conhecer o prazer sexual. Aí, por causa disso, você casa com um cara que você não conhece, mal sabe se ele é gente ou um animal. E aí, depois de casada, descobre que ele é um bicho psicopata e agressivo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar filhos a ele, porque Jesus manda. A igreja pede, e o sinal da bênção de Deus sobre você será a procriação. Você tem que parir para o monstro. E qualquer que seja o arrependimento em relação ao que você escolheu de errado, não tem mais volta. Porque se você disser, chega para mim, eu vou sair disso aqui, é quase como se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ou então eles te dizem, tá legal, você quer sair? Então sai com 32 anos e até você morrer aos 94, você não vai ser mais tocada por homem algum, não vai mais sentir nada do que seja sentimento ou emoção relacional de mulher por homem. A tua vida acabou, você pode se separar desde que nunca mais você olhe para o lado. É o mandamento de Deus, é o Deus criador do universo que se importa com as fimoses, com as filigranas, com as verrugas das infelicidades humanas. Aí eu vou te dizer, o cara, depois disso, dizer, eu não creio em Deus, sou ateu, ou, na melhor das hipóteses, sou agnóstico, ou me desviei para sempre, não quero mais saber de nada, é a coisa mais compreensível. Qualquer ser humano sadio e normal, diante de uma coisa assim, vai embora. Você só não vai porque você ficou doente disso. Foi condicionada por isso, está presa a isso. Mas quem está falando não é ela, é o filho dela, filha né? dela. Filho dela, Caio. Então, por favor.
Aí ele fala assim, mas eu tenho falado com ela o que eu aprendi com você. Aham. E ela tomou o passo de divorciar-se agora. Uhum. Mas, Caio, a igreja que eu vivo não tem nome nem placa. Os pastores, parênteses, eles te conhecem e não permitem a igreja de ouvi-lo. Fala de você, fecha parênteses. Eles foram lá na minha casa. Senão acaba essa igreja, né? Os caras... Dissolve, Agora, né? quanto mais me proíbem, mais eles me assistem. A melhor coisa que esses caras poderiam fazer em relação a mim era nunca mais falarem a meu respeito. É. Porque se fala mal, o cara chega aqui, procura o mal e acha o bem, aí não tem mais volta, não vai a lugar nenhum, é o que eu vejo aí, milhões. Mas e aí? Aí ele fala, e os pastores da igreja lá foram na minha casa para dizer que ela está indo contra a Bíblia. E disseram que eu não podia falar sobre esse meu entendimento diferente. Está indo contra a Bíblia num monte de coisas. Devia também apedrejar todos os adúlteros. Devia. Deveria pegar um filho desobediente, amarrar numa estaca, deixar ele pendurado lá até que as aves do céu venham comer os olhos do cara. Isso aí está na Bíblia, né? Tá tudo na Bíblia. Está na Bíblia. Deveriam separar na marra todos aqueles que tivessem o menor elo consanguíneo, casamento de primo, de qualquer natureza, precisavam chegar arrebentando e separando. Está na Bíblia. Tem alguém na família gay ou homossexual, tem que apedrejar para poder cumprir a Bíblia por inteiro. E esses caras aí que foram na casa dela dizer isso tudo, a esse respeito, precisam também se enquadrar em milhares de outros mandamentos bíblicos que eles não suportam. Eles fazem uma seleção daquilo que eles acham que dá para jogar em cima dos outros. Mas é dos outros. Porque eles mesmos, como disse Jesus, nem com o dedo mindinho querem se envolver ou se implicar em relação àquilo que eles anunciam como mandamento condenatório e aprisionante para o próximo. É trágico, assim, você pensar que isso tudo alega pertencimento, vínculo, ou relação de origem com Jesus, é enlouquecedor. Porque você imagina um negócio desse vindo de um ministro radical, perverso, insuportável, do Islã mais fanático, da Sharia mais carregada de baixaria humana. Você poderia esperar isso de um ministro do Estado Islâmico. Mas o cara vira em nome de Cristo Jesus evocar a Bíblia contra a alma humana e, sobretudo, contra aquilo que Jesus liquidou na cruz. Esse meu livro, Sem Barganhas com Deus, que eu não sei se você já leu, meu filho, era um livro essencial para que a leitura aconteça aí com você. Você consegue achar? Onde é que ele está? Está lá atrás, é o último de todos, isso. O Sem Barganhas é um livro fundamental para vocês todos, porque ele ensina aquilo que em Cristo foi anulado na cruz. Aquilo em razão do que Jesus morreu, aquilo que matou Jesus como prática religiosa contra o Evangelho, e aquilo que na cruz Jesus aboliu eternamente. É o chamado escrito de dívida que havia contra nós. Era tudo aquilo que estava lá na lei de Moisés e que constava de ordenança, o qual esses escritos, ou escrito de dívida, nos era prejudicial e que foi inteiramente rasgado por Jesus na cruz. Então, esses meninos que estão aí se disfarçando de pastor, indo lá na tua casa,
são caras que não sabem nada de evangelho e eles estão certos numa coisa, eles são crentes do livro. Eles cultuam o livro, eles não têm uma relação com o que Jesus ensinou, nem com o evangelho. Eles são os chamados crentes de capa a capa, sobre o qual aqui eu já falei, os quais eu já falei milhares de vezes. Eles estão aprisionados entre essa capa e essa capa. E Jesus aqui dentro é um esquizofrênico que diz coisas que não tem nada a ver com o que se disse antes e propõe coisas que os crentes não querem, porque conquanto Jesus tenha vindo nos libertar, eles preferem a prisão da lei, com os vaticínios da lei, com as sentenças da lei, com os decretos da lei, com as mortes da lei, porque eles até hoje não entenderam que já não há mais, como diz Romanos 8, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus em relação a essa lei, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou dessa lei do pecado e da morte. Mas eles não vão entender, porque isso só se entende depois que o Evangelho entra na gente. Apóstolos, como o apóstolo Pedro, você leia Gálatas, e você veja como ele, depois de anos, ainda dava umas vaciladas, fazia setbacks, moonwalkings, ia lá para trás para a lei, bastava ter uma pressãozinha, como a gente lê em Gálatas 1 e 2, e tem que reouvir a palavra da graça de Deus no Evangelho pela boca de Paulo, exortando a ele e Barnabé, porque enquanto o cara não leva realmente aquela patada definitiva do amor de Deus, ele é facilmente demovível para se tornar um crente entre capas e não um indivíduo tomado pela força libertadora da ressurreição para viver a liberdade de Deus segundo o Evangelho. Mas e aí? Aí ele segue, ele fala assim, aí os pastores foram na minha casa para dizer que ela está indo contra a Bíblia e disseram que eu não podia falar sobre esse meu entendimento diferente sobre as Escrituras, porque eles têm mais experiência que eu. Então manda vir falar comigo para ver se eles têm mais experiência do que eu. Exato. Ele façam fila, o mundo inteiro, essa cambada inteira pode fazer fila aqui na porta da minha casa, só tem menino. Isso. Bobo. Falar em experiência, chama lá, né? É. O pior é que a minha mãe está com medo de desobedecer às autoridades e as pessoas da igreja a julgarem muito, como já fazem. Enquanto ela não pois puder não dizer, sabem o tanto que ela sofre. enquanto ela não souber dizer o que os apóstolos disseram no livro de Atos dos Apóstolos, quando obrigados pelos religiosos a não pregarem mais a palavra, a desistirem do Evangelho, a resposta foi: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Enquanto não se tem essa raiz, esse carnegão do amor de Deus plantado no coração, o indivíduo está sempre sujeito às vacilações, às oscilações, aos medos e aos pânicos de retroação, até que isso se plante nela. De modo que eu compreendo perfeitamente o estado apavorado e amedrontado dela. Agora, o que ela vai precisar é crescer na fé, e a fé, ninguém pode impedi-la de me ouvir, cara. Não dá mais para me impedir em lugar nenhum. O sujeito fazendo cocô me ouve. Ô, Marrom. Fazendo xixi me ouve. O Marrom foi lá dentro, mas em Continua momento assistindo. algum ele parou de assistir. Tava aqui, Continua, não Continue assistindo. Vendo? fazendo 2 downloads. O cara não consegue mais não me assistir. Só é clicar aqui e assistir. Por onde é que foi você, meu Deus? Aí tá aqui, eu tô aqui. Se vier nessa plataforma do portal, vai me encontrar. Se for no Facebook, vai me encontrar. Se for no YouTube, quem pode entender mais para mim em lugar nenhum. O sujeito fazendo cocô me ouve. Ô, Marrom. Fazendo xixi me ouve. O Marrom foi lá dentro, mas em momento algum ele parou de assistir. Olha aí. Como é que vai impedir, cara? Não consegue
Quem vai impedir? Não dá mais. Quem vai me separar? Não vai. Amor de Deus. Ninguém vai mais me separar do seu amor por mim, do meu amor por ti. Nós Nem vamos altura, nos nem assistir. profundidade. Nem altura, porque está no satélite, nem profundidade, porque te alcança lá. No chão. Nem qualquer outra criatura, porque até o diabo ouve, crê e treme. Então, você tem que ajudar a sua mãezinha, ó. Fazendo xixi ou cocô em ovo. Você tem que chamar a sua mãezinha e colocá-la aqui no portal direto, deixando-a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais ela seja exposta, ó, aqui é no YouTube, Eu tô no portal aqui. Corta aí, Thiago. ó, Se quiser. tá aí. YouTube. Ninguém vai segurar, meu amigo. Não Facebook. tem mais jeito. Porque é por conta dele. Perdeu, Portal. entendeu? Passou da hora. Perdeu o Playboy? Perderam. Agora, em nome de Jesus, eu te digo, chupa Isso. para essa moçadinha que fica querendo impedir a pobre da senhora de experimentar a liberdade que é toda dela em Cristo Jesus. Perdeu, garoto? É. Já era. Ajuda a sua mãezinha a ir ouvindo, porque essa fé vai encher o coração dela, vai plenificar, vai dar toda a liberdade, ela vai ser feliz de novo, É. livre desse psicopata carrasco, esmagador da vida dela, e desses pastores do medo, do pânico, que querem aprisioná-la, colocar uma bola de escravo, impedindo os movimentos para os quais Deus em Cristo Jesus já a libertou, em nome do Senhor. Agora é contigo, filhão. Vai ajudando a tua mãezinha a ouvir. Primeira coisa é pega esse recorte de hoje e deixa ela ouvir, bota para ela assistir, tá bom? Não há nada que esses caras possam fazer em relação a impedir o evangelho de chegar até a ela. Disso eu não tenho a menor dúvida. E aí temos mais 6 minutos. Ele fecha com uma frase, cara. Ele fala assim: ô Caio, manda uma mensagem pra ela, por favor. O nome dela é fulano, eu não posso falar o nome. A minha mensagem é essa: você já está livre. Eles estão tentando pegar essa agoniazinha, como diz a minha mulher, do estribucho do rabo da lagartixa. Isso. Você já está cortada disso, mas ainda dá aquele tremelique nervoso. É só um tremelique, mas não tem mais nada a ver com a história. Fica livre. Prossegue deixando o evangelho te encher. Ou então, sabe o que você faz para ela? Pega aqui no YouTube o Evangelho de Carreirinho. Você tem que entrar no meu canal, entrar lá no meu canal, no seu computador, e aí escreva na lupinha do meu canal no YouTube, Evangelho de Carreirinho. Aí você vai cair em cima de Mateus 1, e aí uma vez que você, em tendo feito isso, e cai em Mateus 1, é só deixar tocar. Porque vai até o Apocalipse sem parar. Se ela quiser, ela clicou no primeiro, eles vão passando de um para o outro. Tá aqui, ó. São meses e meses de palavra, de evangelho entrando, criando a consciência da certeza do amor de Deus e do significado do que Deus em Cristo realizou por você, minha filha. Ó. Então deixa isso ir crescendo e anda aqui comigo todo dia. Só um pouquinho. Daqui a 3 meses você vai olhar e vai dizer como eu consegui me submeter a essa tortura, e a esses carrascos, e a essa mentira, e a essa punição, por tantos anos presa a um marido psicopata e a pastores sociopatas, porque não tem a menor solidariedade para com a dor de uma pessoa aprisionada por tantos anos. Fica livre do teu mal. Toma o teu leito e anda, minha filha, em nome de Jesus. E aí, Braulito? Aí botei lá no seu YouTube. Aí tem a tela aqui, Mateus 1 ao 3, ok? Clicou aqui, aí vem do lado de cá, Caio, já fica rodando já uma playlist.
Sei. Olha que maravilha isso aqui. Só é deixar seguir, né? Só deixar tocar. É. Deixar tocar. É como esse podcast, né? Se você deixar tocando e for embora, vira um rádio. Você tem um áudio ali, o meu áudio lendo. As pessoas dividem, né? Em faixas. Podcast. Aí, hoje eu vou ouvir tantos capítulos. Ouve. E vai ouvindo e ouvindo. Você vai ver o que vai acontecer e vai me assistindo aqui também.